Capítulo 15, onde se conta a desgraçada aventura que a Don Quixote ocorreu ao topar com os desalmados arrieiros de Ianguás. Conta o sábio Cide Hamete Benengeli que, assim que Don Quixote se despediu dos hospedeiros e de todos os que se achavam no enterro do pastor Crisóstomo, ele e o escudeiro entraram pelo mesmo bosque onde viram sumir a pastora Marcela e, após perambularem por mais de 2 horas, buscando-a por toda parte sem poder achá-la, foram ter a um prado cheio de viçosa erva, junto ao qual corria um regato fresco e aprazível, que os convidou e forçou a passar ali as horas da sesta, cujo rigor já se avizinhava. Apearam-se Don Quixote e Sancho e, deixando o jumento e o Rocinante pastar a seu bel prazer, por entre a abundante erva que ali havia, deram saque aos alforjes e, sem cerimônia alguma, em boa paz e companhia, amo e criado comeram do que neles acharam. Sancho não havia tomado a precaução de travar as patas do Rocinante, certo de ser ele tão manso e tão pouco rufião, que todas as éguas do Parcigo de Córdova não o fariam sair do sério. Entretanto, quis a sorte, ou o diabo, que nem sempre dorme, que andasse pastando por aquele vale uma certa manada de éguas galicianas de uns arrieiros galegos, os quais têm, por costume, repousar, com sua récua, em lugares e sítios de erva e aguadas. E aquele onde aconteceu de achar-se Don Quixote era bem apropriado para os tais. Sucedeu, pois, que ao Rocinante lhe veio o desejo de refucilar-se com as senhoras poldrás. Mal os farejou, saiu do seu natural passo e costume e, sem pedir licença ao dono, dando seu trotezinho um tanto picado, foi ter com elas e participar-lhes a sua necessidade. Elas, porém, que pareciam ter mais ganas de pastar que de qualquer outra coisa, receberam-no a coices e dentadas, de tal maneira que, em pouco tempo, lhe rebentaram as cílias e o deixaram em pelo, sem a sela. O que mais o magoou, todavia, foi que, vendo os arrieiros que ele queria lhes forçar as éguas, acudiram com porretes e tantas pauladas lhe deram que o derrubaram desancado ao chão. Nisto, chegaram arquejados Dom Quixote e Sancho, que tinham visto a surra dada a Rocinante, e disse o amo ao criado: pelo que vejo, amigo Sancho, aqueles não são cavaleiros, mas gente soez e de baixa ralé. Digo, porque bem me podes ajudar a tomar a devida vingança do agravo que se fez ao Rocinante, diante de nossos olhos. Que diabo de vingança havemos de tomar? Respondeu Sancho. Se eles são mais de 20 e nós apenas 2, senão só mesmo 1,5? Eu valho por 100. Replicou Don Quixote, e, sem mais discursos, brandiu a espada e avançou contra os galegos, o mesmo fazendo Sancho Pança, incitado e movido pelo exemplo do amo. Logo de início, deu Don Quixote uma cutilada num que lhe abriu e saiu de couro que trazia vestido, além de grande parte do ombro. Os galegos, ao se verem atacados por aqueles 2 homens desacompanhados, sendo eles tantos, acorreram aos bordões e, pondo os 2 no meio da roda, começaram a malhar neles com grande afinco e veemência. Na verdade, logo a segunda bordoada jogaram Sancho ao chão. O mesmo aconteceu a Don Quixote, sem que de nada lhe valessem sua destreza e seu bom ânimo. E quis a boa sorte que viesse a cair aos pés dos bordões, postos em mãos rústicas e irritadas. Vendo, pois, os galegos o mau serviço que tinham feito, carregaram a récua com a maior presteza que puderam e seguiram caminho, deixando os 2 aventureiros em mau estado de corpo e pior de espírito. O primeiro que deu sinal de si foi Sancho Pança e, aproximando-se do amo, exclamou com voz enferma e lastimosa: Senhor Don Quixote, Senhor Don Quixote, que queres, irmão Sancho? Respondeu Don Quixote com o mesmo tom afeminado e dolente de Sancho.
Queria, se fosse possível, respondeu Sancho Pança, que vossa mercê me desse 2 tragos daquela bebida do feio Brás, se é que a tem vossa mercê aí à mão. Talvez seja tão boa para quebramento de ossos como é para as feridas. Pois se eu a tivesse aqui, desgraçado de mim, que mais nos faltaria? Respondeu Don Quixote. Mas eu te juro, Sancho Pança, palavra de cavaleiro andante, que antes de descorridos 2 dias, se a fortuna não ordenar outra coisa, hei de tê-la em meu poder, ou ruins mãos serão as minhas. Mas em quantos dias lhe parece que vossa mercê que podereis mover os pés? Replicou Sancho Pança. De mim sei dizer, disse o moído cavaleiro Don Quixote, que não tenho como calcular o número desses dias, mas é minha culpa de tudo isso, porque não devia ter brandido a espada contra homens que não fossem armados cavaleiros como eu. Portanto, creio que, como punição por haver passado por cima da lei das leis da cavalaria, permitiu o Deus das batalhas que se me desse tal castigo. Convém, por isso, Sancho Pança, que fiques tu desde já advertido do que te vou dizer, porque interessa muito a saúde de nós ambos, é que, quando vires que semelhante canalha nos faz algum agravo, não esperes que eu saque da espada contra eles, porque não o farei de maneira alguma. Tu, sim, é que irás brandir sua espada e castigá-los a teu bel prazer. Se em sua ajuda e defesa acudirem cavaleiros, então sim, saberei defender-te, atacando-os com todo o meu poder, e tu já viste, por 1000 sinais e experiências, até onde se estende o valor deste meu braço forte. Tal crescer em arrogância o pobre fidalgo depois de derrotar o valente biscainho. Mas não pareceu tão bom a Sancho Pança o aviso do amo, pois lhe respondeu dizendo: Senhor, sou homem pacífico, manso, sossegado, e sei tolerar qualquer injúria, porque tenho mulher e filhos para sustentar e criar. Portanto, fique vossa mercê também avisado, já que não pode ser advertido, de que em caso algum erguerei a espada, seja contra vilão, seja contra cavaleiro. E daqui por diante, perante Deus, perdoo quantos agravos já me fizeram e me haverão de fazer, ainda que moço tenha feito ou faço, ou haja de fazer pessoa alta ou baixa, rica ou pobre, fidalga ou plebeia, sem executar nenhum estado ou condição. Ouvindo isto, respondeu-lhe o amo: quisera ter alento para falar um pouco descansado e que a dor que tenho nesta costela se aplacasse um tanto, para dar-te a entender, Pança, o erro em que te encontras. Vem cá, pecador, se o vento da fortuna, até agora tão contrário, se voltar a nosso favor, enfunando-nos as velas do desejo, para que, seguro e desimpedidamente, atraquemos em alguma das ínsulas que te prometi. Que seria de ti se, ganhando-a eu, te fizesse senhor dela? Virás tu a impossibilitá-lo por não seres cavalheiro, nem quereres sê-lo, nem teres o valor e a intenção de vingar tuas injúrias e defender teu senhorio. Porque hás de saber que, nos reinos e províncias recém-conquistados, nunca estão quietos os ânimos dos seus naturais, nem tão favoráveis ao novo senhor, que se não tema alguma novidade para alterar outra vez as coisas e volver, como dizem, a tentar nova sorte. Assim, é mister que o novo possuidor tem entendimento para saber governar e valor para contra-atacar e defender-se, em qualquer circunstância. No que agora nos sucedeu, respondeu Sancho, quisera eu ter esse entendimento e esse valor que vossa mercê diz. Juro, porém, palavra de pobre homem, que estou mais para cataplasmas que para sermões. Experimente vossa mercê se pode levantar, e ajudaremos ao Rocinante, embora ele não mereça, porque foi a causa principal de toda esta moedela. Nunca esperei tal coisa de Rocinante, julgava-o pessoa casta e tão pacata como eu. Enfim, bem dizem que é preciso muito tempo para se vir a conhecer as pessoas, e que nada é seguro nesta vida.
Quem havia de dizer que, após as tão grandes cutiladas que vossa mercê deu naquele desventurado cavaleiro andante, iria advir-nos tão depressa e logo em seguida essa enorme tempestade de pauladas que se descarregou sobre as nossas costas? E olha que as tuas, Sancho, replicou Dom Quixote, devem estar acostumadas a semelhantes borrascas, mas as minhas, que foram criadas entre finas sedas e linhos, claro está que sentirão mais a dor desta desgraça. E se não fosse por imaginar que digo? Por saber com toda certeza que todos esses incômodos estão bastante ligados ao exercício das armas. Aqui me deixaria morrer de pura vergonha. A isso replicou o escudeiro: Senhor, já que essas desgraças fazem parte da colheita da cavalaria, diga-me vossa mercê se acontecem com muita frequência ou se têm suas ocasiões determinadas e limitadas, porque a mim me parece que, após 2 safras dessas, ficaremos inutilizados para a terceira, se Deus não nos socorrer na sua infinita misericórdia. Fica sabendo, amigo Sancho, respondeu Dom Quixote, que a vida dos cavaleiros andantes está sujeita a 1000 perigos e desventuras, assim como, nem mais nem menos, estão eles a pique de serem reis e imperadores, como demonstrou a experiência em muitos e diversos cavaleiros, de cujas histórias tenho um inteiro conhecimento. Poderia falar-te agora, se a dor me permitisse, de alguns que, só pelo valor de seu braço, subiram aos altos degraus que referi, e esses mesmos se viram, antes e depois, em diversas calamidades e misérias, como o valoroso Amádias de Gaula, que se viu de certa feita em poder do seu mortal inimigo, o mago Arcalaus, de quem se sabe que, com absoluta certeza que, mantendo-o preso, lhe deu mais de 200 açoites com as rédeas do seu cavalo, atado à coluna de um pátio. Também há um autor secreto e de não pouco crédito que diz que, havendo pisado o cavaleiro do Febo em certo alçapão que se lhe abriu debaixo dos pés num certo castelo, caiu ali e se achou numa profunda caverna subterrânea, atado de pés e mãos, e ali lhe deram um desses chamados purgantes, de água de neve e areia, o qual deixou nas últimas. Pior ainda ficaria se não tivesse sido socorrido naquela ingente aflição por um sábio seu amigo. Assim, pois, bem posso eu passar também pelos transes, porque passou tanta gente boa, que padeceu maiores afrontas que as nossas de agora. Quero que saiba, Sancho, que não causam afronta as feridas que se fazem com os instrumentos, porque que por acaso se achem nas mãos. Isso está escrito na lei do duelo, em palavras expressas, que se o sapateiro dá em alguém com a forma que tem na mão, posto que seja verdadeiramente de pau, nem por isso se dirá que levou paulada aquele que com ela apanhou. Digo isso para que não penses que, embora tenhamos saído moídos desse confronto, não saímos afrontados, já que as armas que aqueles homens empunhavam e com as quais nos machucaram não eram senão seus bordões do ofício, e nenhum deles, se bem me lembro, trazia estoque, espada ou punhal. A mim não me deram tempo de reparar nisso, respondeu Sancho, porque mal pus a mão na minha durindama, me benzeram os ombros com seus cacetes, de maneira que me tiraram a visão dos olhos e a força dos pés, caindo eu aqui, onde agora me encontro, e onde pouco me importa saber se foram ou não uma afronta às cacetadas. O que me importa é a dor dos golpes, que me hão de ficar impressos tanto na memória como nas costas. Apesar de tudo, faço-te saber, irmão Pança, replicou Dom Quixote, que não há lembrança que o tempo não apague, nem dor que a morte não consuma. Em que maior desdita pode haver, replicou Pança, que aquela que só espera que o tempo a consuma e a morte a acabe? Se esta nossa desgraça fosse das que se curam com um par de emplastros, não seria tão má,
mas estou vendo que não hão de bastar todos os emplastros de um hospital para sequer deixá-las em bom termo. Deixa-te disso e colhe forças na fraqueza, Sancho, respondeu Don Quixote, que o mesmo farei eu. Vejamos como vai o Rocinante, pois, ao que me parece, não coube ao pobre um quinhão menor nesta desgraça. Não há de que se admirar, acudiu Sancho, sendo ele um tão bom cavalo andante. Só me surpreende que haja saído o meu jumento com as costas sãs e salvas, enquanto saímos nós outros sem costelas. Sempre deixa a aventura uma porta aberta nas desditas para remediá-las, disse Don Quixote, e se o afirmo é porque esse Jerico poderá suprir agora a falta do Rocinante, conduzindo-me a algum castelo onde possa curar estas feridas. Não me desonrará tal montaria, porque me lembro de haver lido que aquele bom velho Sileno, aio e pedagogo do alegre deus do riso, quando entrou na cidade das 100 portas, ia muito a seu gosto, cavalgando um muito formoso asno. Na verdade, devia ir cavalgando, como diz vossa mercê, respondeu Sancho. Mas há grande diferença entre ir cavalgando e ir atravessado como um saco de lixo. Ao que Don Quixote respondeu: as feridas que se recebem nas batalhas antes dão honra que atiram. Assim, Pança, amigo, não me repliques mais, e sim, como já te disse, levanta-te o melhor que puderes e põe-me da maneira que melhor te agradar, em cima do teu jumento, e vamo-nos daqui antes que a noite caia e nos surpreenda neste ermo. Pois já ouvi vossa mercê dizer, disse Pança, que é próprio dos cavaleiros andantes dormir nos páramos e desertos a maior parte do ano, e com isso se sentem venturosos. Isso acontece, explicou Don Quixote, quando não podem escolher coisa melhor ou quando estão enamorados. E tanto é verdade que houve cavaleiro que se deixou ficar sobre uma penha 2 anos a fio, exposto ao sol, à sombra e às inclemências do céu, sem que o soubesse sua dama. Um desses foi Amades, quando, chamando-se Beltenebros, se alojou na penha pobre, não sei se 8 anos ou 8 meses, pois não me lembro bem. O que importa é que esteve ali fazendo penitência por não sei se de sabor causado a ele pela senhora Oriana. Mas deixemos isto, Sancho, e conclui tua tarefa antes que, como ao Rocinante, suceda ao jumento outra desgraça. Isso seria o diabo, disse Sancho. E, soltando 30 ais, 60 suspiros, 120 desconjuros e tarrenegos contra quem o havia arrastado até ali, se levantou, mas permaneceu encurvado a meio caminho, como um arco mourisco, sem poder acabar de endireitar-se, e, apesar dessa postura, aparelhou o asno, que também havia andado algo distraído com a demasiada liberdade daquele dia. Depois levantou o Rocinante, que, se tivera língua para queixar-se, nem Sancho nem seu amo lhe fariam parela. Por fim, acomodou Don Quixote sobre o asno, prendeu nele Rocinante pelas rédeas e, puxando o asno pelo cabresto, se encaminhou pouco mais ou menos para onde lhe pareceu que estaria a estrada real. Por sorte, as coisas lhe correram agora de bem a melhor, pois não andara ainda uma curta légua e já se lhe deparou a estrada, na qual descobriu uma venda que, a seu pesar e a gosto de Don Quixote, havia de ser um castelo. Teimava Sancho que era uma venda, e seu amo que não, que era castelo. Tanto durou a discussão que, antes de terminar, tiveram tempo de chegar ao local, no qual entrou Sancho sem mais averiguações, com toda a sua récua.